A política não existe um espaço vago. Quando você não preenche, vem outra pessoa e preenche. E o político, meu parceiro, não aceita de maneira nenhuma você crescer. Aí teve uma hora que todo mundo ficou em silêncio, ele comendo churrasco, ele olhou pra mim e falou assim: o Brasil está escasso de liderança. Deixa eu declarar uma coisa aqui que talvez ninguém sabe. Nunca faltou conversa com Júnior Correia e Magno Malta. Porque assim, vai ser um marco muito grande, não só para Cachoeiro, para o sul do estado receber Bolsonaro, meu parceiro. Se Bolsonaro vier em Cachoeiro, você pode fechar tudo, porque vai parar a cidade. 70% da cidade de Cachoeiro Itapemirim é Bolsonaro, é de direita. Então todo mundo quer ver o cara. Boa noite, está começando mais um no Plano 7 e hoje pré-candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Léo Camargo. Boa noite, Cousaca. Boa Prazer noite. enorme ter você mais uma vez aqui. Boa noite, Ademir. Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. E o que você fala para o pessoal que está assistindo aí? Galera, você que chegou aqui para dar audiência ao Léo Camargo, né? Léo, prazer ver você aqui conosco. Você deu o seu joinha, já vai se inscrevendo aí, porque você vai ter conteúdo de qualidade aí. Tudo bem, Léo? Boa noite, Cousaca. Boa noite, meu amigo Ademir do Vale. Prazer enorme de estar aqui juntamente com vocês. Primeiro, parabenizar a estrutura de vocês aqui. Meus parabéns. Grande profissional. Vocês são grandes profissionais e isso a gente tem que botar muito em conta, porque Cachoeiro é um celeiro de profissionais, né? Celeiro de todos os artistas, de todos os personagens. Então, vocês fazem parte disso tudo. Então, parabéns. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui juntamente com vocês para a gente conversar sobre Cachoeiro Itapemirim. Quem é Léo Camargo? Léo Camargo, um menino criado no bairro Coramara, nascido e criado lá, meio diante de algumas dificuldades, né? Que isso é normal de quem cresce em comunidade carente. Coramara melhorou muito, mas nós temos as nossas raízes fixadas lá. Moro até hoje no bairro Coramara. Léo Camargo hoje tem 33 anos, casado há 10 anos, pai de 3 filhos, meninos, 3 homens, Heitor, Joaquim, José, de 7, 3 anos e 1 ano, e a gente está aí, batalhando para conseguir alcançar o nosso espaço. Você falou o nome dos filhos, mas não falou o nome da esposa. Rayane Camargo, a mulher da minha vida. Rapaz, você sabe por que eu falo isso? Que se eu não falar o nome da minha esposa quando alguém me pergunta isso, cara, tem um pau de macarrão lá em casa que o negócio é sério. E a baixinha, ela é baixinha? É baixinha também. Então, meu irmão, você já conhece que baixinha. É um veneno. Ela é um brincadeira. veneno. Baixinha não é brincadeira. Eu sei o que é ter uma baixinha dentro de casa. Rapaz. A minha tem 1,55 m. A minha tem 1,49 m. E vou apanhar em casa. Léo, casado, você nasceu no bairro Coramara, tal, você falando. Tem base cristã? Sim, graças a Deus. Você nasceu lá evangélico? Porque a gente sabe que, né? Nasceu lá evangélico. Sim, na verdade, me encontrei com Jesus quando eu tinha 17 anos. 17 anos. 17 anos de idade. E o meu pastor, de quando eu aceitei Jesus e até hoje, é o mesmo, pastor Berê. Muito conhecido em Cachoeiro. Muito conhecido em Cachoeiro. O pastor Bigodão. O pastor do bigode grande. É o único bigode que não fica branco. É mesmo? Ele já tá coroa, já tá bem... A esponjinha. Ele passa a mão assim como ninguém no bigode. Eu conheço. Tem 15 anos que nós trabalhamos juntos. Eu tô falando isso porque você é um cara que... Você tá tão calmo hoje, você tomou alguma coisa pra você estar calmo assim? Porque o Léo Camargo é um cara que... O Leverson acho que deu um remedinho pra ele hoje. Porque o Léo é um cara que, se você parar para analisar... Por que eu estou falando que é cristão? Porque o cara ser cristão, ele não precisa ser manipulado. Eu uso a palavra cavalo de diabo, você não precisa ser. Porque você entrou na política quando, Léo? Você tem 33 anos, é vereador, pré-candidato a prefeito de Cachoeiro. Sim. E você entrou na política quando? Eu vou entrar porque a gente tem que pegar muita coisa disso, porque você é um pré-candidato à maior cidade do sul do estado do Espírito Santo. Isso. Léo Camargo entrou na política em 2016. Em 2016, eu coloquei o meu nome à disposição naquele sentimento assim, poxa, eu conheço tanta gente, vamos colocar o nome para ver até onde nós somos conhecidos. Coloquei meu nome à disposição faltando
justamente 7, 8 meses para o dia da eleição. Nunca tive envolvimento político, nunca tinha entrado dentro da prefeitura. Eu só tinha o desejo de contribuir mais para a minha cidade. E em 2016 eu coloquei o meu nome à disposição, tive 967 votos. Faltou pouquíssimos votos para me ganhar pela primeira vez. Eu tinha Você teve 967 votos. Eu tinha entre 24 e 25 anos. Qual partido? Na época era PTN e hoje é Podemos. PTN. Hoje é Podemos, 19. Era o da vassourinha, né? Você se considera um cara de direita ou de esquerda? 100% de direita. 100% de direita? 100%. Não foi esse negócio de... Nenhuma vírgula de esquerda. Então você nem centrão, você não tem isso? Não, eu acho que o centrão é o muro, né? Quente ou frio, morno? Tipo assim... Vou usar a Bíblia. Eu acho que a pessoa se dizer que é centro, eu acho muito feio. Ou você é ou não é. Sabe? Ou você seja quente ou frio. O morno é em cima do muro, então é frio o morno também. Não presta para nada. Então, todos os meus posicionamentos são de direita. Tenho as minhas convicções e ninguém consegue mudar isso. E a gente vai... Você acha que o grupo de seguindo. direita é o melhor grupo? Existe uma pureza dentro do grupo de direita? Eu não digo que é o melhor grupo. É os meus pensamentos, é as minhas convicções. Então, para mim, as minhas convicções são as melhores. É mais por questão ideológica? A ideologia é uma coisa que a gente não tem. Nós não temos ideologia. A gente combate ideologias todos os dias. A gente é contra essas ideologias que a esquerda tenta implantar. Na verdade, não é nem implantar, é querer abrir a sua cabeça e colocar dentro. A força. Não, é como se a gente não tivesse opção. E eles tentam doutrinar, de certa forma, as ideologias que eles têm, e a cada dia que passa é uma ideologia diferente. É uma loucura isso. A cada dia que passa, a esquerda inventa que você deve ser cachorro, que você deve se comportar igual um cachorro. E isso é normal para eles. Mas por ter esses excessos, isso aí não é culpa da direita não ter... nascido... Como que a direita se manifestou? Porque, cara, é um negócio que vem sendo implantado há muitos anos, né, cara? E aos poucos, né? E hoje, como que combate isso? O Brasil, eu acredito que ele seja uma média de 60% ou 70% de conservadores, certo? Principalmente igrejas evangélicas, católicas, se destinam, se orientam pelo conservadorismo. Só que por um determinado tempo, por muitos anos, a igreja se calou. A igreja se calou, as pessoas que às vezes nem eram de igreja, mas que tem o conservadorismo, consegue preservar pai e mãe, respeitar aquela questão de tomar benção pai, benção mãe, de dentro de casa, foi criado assim. Ficaram muito na inércia, ficaram muito escondidos. E quando todo mundo fica quietinho, deixando alguém ocupar o seu espaço, principalmente na política, porque tudo vem através da política, não adianta falar assim, eu não gosto de política, você é levado pela política. Quando a política não existe um espaço vago. Quando você não preenche, vem outra pessoa e preenche. E a esquerda, ela usou esse tempo, aproveitou que todo mundo não estava nem aí para a política e se apoderou, né? Se filtrando dentro das escolas, se infiltrando dentro das igrejas, se filtrando em lugares onde eles conseguiam manipular as pessoas, né? E hoje temos esse grande problema dentro de um país que a maioria é conservador por conta da inércia. Eu mesmo já fiquei muito tempo na minha vida, até 2016 eu não queria nem ouvir falar de política. Porque eu vou usar dentro da Bíblia, como você é cristão, acomodação é o princípio do fim. E infelizmente o país estava chegando no fim, né? Estava acontecendo coisas, por exemplo, você falou de benção mãe, benção pai, eu tomo benção meus tios até hoje, a minha mãe, eu respeito a minha mãe, minhas filhas, eu falo com ela, chega, benção, pai, tudo bem? Tudo bem? Desculpa, pai, benção. Eu tenho que ensinar, porque a Bíblia fala, ensina o teu filho o caminho que deve andar, eu tenho que ensinar tudo de bom para os meus filhos, eu pelo menos faço a minha parte. Agora a gente falou de política, mas isso aconteceu, esse trabalho agora aconteceu muito, Bolsonaro que surgiu isso. Mas entendeu? Se o Bolsonaro não tivesse surgido? Isso. Cara, a gente não consegue enxergar um cenário longe de Bolsonaro. Eu comento que existe a política antes de Bolsonaro e depois de Bolsonaro, porque
A esquerda hoje vive Bolsonaro. Esse sentimento de conservador, não existe outro personagem que deva ser lembrado a não ser Bolsonaro. Eu estava acompanhando alguns vídeos do Enéas. Quando o Enéas gritava... Era doido. Era doido. Era louco. Inteligentíssimo. Isso. O Enéas, ele é a pessoa, ele é o que o conservadorismo precisava ter que nunca teve. Ninguém escutava o rapaz. É aquilo que eu falei com você, a inércia. Todo mundo não queria escutar. Só que quando a corda apertou, porque a esquerda ela vinha devagarzinho, bem devagarzinho, entrando dentro de todos os espaços, ocupando todos os espaços e levando o filho de muita gente para onde eles querem levar, né? É muito difícil hoje você chegar para um filho, falar alguma coisa com ele, imagina, o filho te dá um tapa na sua cara. A esquerda acha que isso é normal, acha que isso é bom, que é legal. Então, o Bolsonaro, ele entrou, abriu a boca, abriu o coração e todo mundo começou a pensar, rapaz, não é que esse cara tá certo? Ou seja, aquele conservadorismo começou a aflorar dentro das pessoas. E hoje, o maior patrimônio que a direita tem se chama Bolsonaro. Bom, nós vamos falar de Bolsonaro, vamos falar de Lula, mas a gente tem que falar muito de Léo aqui. Sim. Você teve essa quantidade de votos, primeira vez como vereador, não ganhou. E aí? Vou largar para lá a política? Ou você teve convite de alguns partidos e até quem era o prefeito na época? Era o... Em 2016 era o Castiglione. Castiglione estava saindo do mandato dele. Voltando ao que eu estava falando, em 2016 eu vim e tive 967 votos. Uhum. Eu consegui raciocinar na minha cabeça muito rápido, pelo sentido de... Eu queria me aprofundar mesmo na política. Eu vi que deu certo, quase que eu ganhei, faltou assim, questão de 30 e poucos votos para mim ganhar. Aí eu falei assim, aí eu gostei, eu apaixonei no negócio. Aí a política entrou na minha veia de uma forma que eu não consigo dormir sem pensar em política e acordar sem pensar em política. Claro, lembrando pela política boa, política do bem. Volto a dizer, tudo gira em volta da política. Se você vai num posto de saúde, a política vem primeiro. Se você vai na escola, a política vem primeiro. Em todos os aspectos de vida, a política é primeiro. Não adianta você falar que você não quer participar da política, porque você indiretamente você participa. Você participa da política. E eu comecei a gostar, eu comecei a estudar política, comecei a me envolver, a ir mais frequentar a Câmara, comecei a se interessar para saber o que é a prefeitura. E eu tive um pensamento. E eu falei assim, olha, eu tenho 25 anos, as pessoas olham para mim e falam assim, não vai ser um vereador bom, é um menino que quer se aventurar. E o que eu pensei? Eu preciso ter uma experiência na máquina pública. Foi aonde, em conversas, eu fui chamado para participar do governo Vitor Coelho em 2017. Você chegou a participar do governo Vitor? Em 2017, um ano, né? Só o ano de 2017 e um pedacinho o início de 2018. Se interromper um pouquinho. Em 2017 você estava no governo Vitor, né? Lá era mar de rosa, porque ultimamente eu tenho visto o Léo esbravejando muitos problemas do governo do Vitor. Quando eu entrei para a máquina pública, no governo Vitor Coelho em 2017, eu fui para dar minha contribuição, para trabalhar em prol de Cachoeiro de Itapemirim. Foi aquela questão de dar o meu melhor e também ter uma experiência na vida pública. Porque eu queria mostrar para a população que eu já tinha passado. O que você achava de Vitor Coelho na época? Cara, o Vitor Coelho sempre foi a esperança, né, da nova política em Cachoeiro de Itapemirim. Todo mundo acreditava que seria o novo. Só que, infelizmente, com o passar do tempo, ele se perdeu completamente. Está sendo pior que os outros que passaram. Tá, nesse hiato, esse um ano que você ficou lá. Essa questão do novo em Cachoeiro nunca teve. Nunca teve, na verdade. Só foi no período eleitoral. Eu acredito que no primeiro ano ainda ele conseguiu segurar, mas depois trouxe essa galera de Vitória, inflamou a cabeça dele e o negócio desandou de uma tal maneira que ele não está conseguindo nem segurar agora. Mas você saiu por quê? O que acontece? Eu lembro como se fosse hoje. Eu trabalhava na prefeitura e eu coloquei... Na verdade, eles sempre queriam me tirar. Por quê? Com a máquina, sem a máquina, eu tive 967 votos, sem ter movimento nenhum. Só que dentro da máquina,
quando você trabalha, faz um trabalho, presta um serviço legal, você começa a se destacar. E o político, meu parceiro, não aceita de maneira nenhuma você crescer. Hoje, a política hoje de Cachoeiro, se você cresce 1 grau a mais que qualquer um político, você se torna um inimigo, porque você pode tomar o lugar de uma pessoa a qualquer momento. Mas o ápice mesmo da revolta deles comigo foi um dia que eu tirei uma foto de terno e gravata na igreja e coloquei no meu Facebook. A briga mesmo que o Vitor teve comigo foi essa. Não, coloquei... você tirou uma foto de terno e gravata, Escuta, o que tem a ver? Eu tirei uma foto de terno e gravata e coloquei no meu Facebook. Na época o Instagram não era tanto. E coloquei e falei assim, um dia você é prefeito de Cachoeiro de Itapemirim. Ai, no outro dia, meu parceiro. Magoei. Te cortou. No outro dia fui chamado para uma reunião com 10 pessoas. E apontava o dedo para mim, você é um moleque, você não era para fazer isso, você magoou o prefeito tá chateado com você. Eu falei, poxa, mas eu só postei uma foto dizendo que um dia eu seria prefeito de Cachoeiro. Um dia pode ser... Isso em 2017. 20, 30, 40 anos. Tá, mas o Vitor, ele não foi muito influenciado, não? Ou muito infantil com isso? Não, escuta, eu senti que no início do governo, agora ele deu uma soltada, né? Que livrou de algumas pessoas, né? Mas eu vi que lá no primeiro mandato, lá, por exemplo, eu acho que ele não mandava em nada, assim. Na verdade, nunca mandou. Nem no início com o primeiro grupo e nem agora com o segundo grupo. Né? Porque eu divido o governo Vitor com 2 grupos. Sabe? Nesse primeiro ano que você estava, ele já não mandava? A gente não enxergava isso. Hoje a gente pegava... Tá. Você estava chegando, não tinha essa maldade ainda. Isso, tipo assim... Tanto que você colocou uma foto, colocou sem maldade. Um dia não, você escuta, aí nesse dia me chamaram e me descascaram. Me descascaram mesmo. Me colocaram numa salinha com 10 pessoas, falei, pronto, vamos matar aqui dentro agora. Aí eu fui conversando, falei, gente, eu só coloquei uma foto no meu Facebook dizendo que um dia eu seria prefeito. Não é que eu vou tomar um menino de 24 para 25, vai tomar o cargo do prefeito. Não existe isso. E aí eles começaram a zombar de mim. Tem um rapaz que eu até conversei com ele, mandei uma mensagem para ele hoje não, esses tempos atrás, e ele olhou, na época, vai muito pela curtida, né? Todo mundo fala assim, a postagem de fulano teve curtida, a minha não teve, e as pessoas analisam muito isso. Na época deu 1.500 curtidas, né? E nenhum Facebook de ninguém estourava assim. Então, ou seja, as pessoas gostavam. E aí eles foram brigando comigo, né? Aí teve uma hora que eu falei assim, mas você viu que o povo gostou, né? Da minha publicação. Aí o cara gritou de longe, você é um babaca. Você acha que essas 1.500 pessoas, se elas votarem em você acha que você ganha uma eleição para prefeito? Aí eu falei, olha, 1.500 pessoas votando em mim para prefeito, eu não ganho eleição. Mas se eu tiver 1.500 pessoas fazendo campanha para mim, eu ganho eleição. E aí que eles endemoniaram mesmo, ficaram bravos comigo. Aí eles, tipo assim, começaram a criar uma rejeição. Porque em todos os eventos... Mas você continuou ainda? Continuei por um tempo. Esse ano, um ano de 2017, né, todo. Você sempre teve esse jeito de reação assim? Cara, não é reação, mas você se coloca numa situação. Eles botam você dentro de uma sala para tentar denegrir, te difamar. De alguma forma você tem que se manifestar. Sabe, eu não quis ser agressivo quando eu postei uma foto dizendo que um dia eu seria prefeito. Não, entendi, mas na hora que você estava na reunião, você não teve medo de falar? Não tive. E tipo assim, não tinha motivo para ficar com medo, porque eu não estava fazendo nada errado. Né? Não, mas eu creio que muitas pessoas que te criticaram lá abandonaram o barco agora no final. Agora são meus amigos. Agora eles querem ser meus amigos. Seus amigos. Não, é por isso que a gente vai chegar lá, porque eu trabalhei 11 anos no grupo do saudoso Zé Afonso Coelho. Entendeu? Então a gente sabe mais ou menos como que é isso daí. Não estou criticando o Vitor, se quiser vir aqui também, vai falar que ele não vem. A gente chama, não vem. Se quiser vir, pode vir numa boa. Como o Juninho nós chamamos aqui também, nós vamos falar do Juninho também aqui. Talvez ele não vai vir com você, Ademir. Talvez também. Como alguns já não vieram. Posso contar mais um relato que aconteceu? Já não querem vir porque eu estou aqui. Dá tempo de eu contar mais um relato? Pode, ficar à vontade. Só que eu quero chegar na política. Eu não lembro, acho que foi em 2017 também. 2017. Paulo Artung veio para a reinauguração, eu acho que da Casa dos Bragas.
ou Casa do Estudante, um negócio assim. Casa dos Braga. É Casa dos Bragas, Aham. né? Aí Paulo Atung veio. E eu tava todo sujo Ele só não dentro da foi na secretaria. inauguração do aeroporto de Vitória. Eu estava dentro da secretaria todo sujo, porque eu trabalhava lá na Censu, né? E trabalhava junto com os peão mesmo. Eu entrava para dentro e trabalhava mesmo. Eu estava todo sujo. Aí o secretário na época, Paulo Miranda, falou assim, ó, vai em casa, toma um banho, se arruma e vamos receber Paulo Atung que vai chegar aí. Falei, ok. Fui em casa, eu falei, posso vir bem arrumado? Ele, pode. Aí, eu sempre gostei de andar bem arrumado, né? Aí eu fui Você em casa. foi com terno. Fui de terno. Sem gravata. Fui de terno, tinha um relógio bonitão, Ele igual foi o com seu, assim, terno. do Cosaca, assim. E fui. Moço, quando eu cheguei lá, uma serventia dele lá, chegou pra mim e falou assim, você tá maluco em vir para o evento desse jeito? Eu falei, tem algum problema? Eu de terno, de calça, de relógio, bonito, tava bonito. Aí ela falou, você tá maluco? Você tá mais arrumado que o prefeito. E o prefeito tava simples, né? Camisa É até o jeito dele curta, mesmo. simples. Tava bem, tava bonito, tava arrumadinho. E ela falou assim, você tá mais arrumado que o prefeito. Aí eu falei, cara, é a roupa que eu tenho, eu gosto de me vestir assim. E ela brigando comigo no meio da rua, no meio de todo mundo, como se eu fosse uma criança, um menino. Aí teve uma hora que eu fui estressei, eu falei, manda ele se arrumar então. Se eu tô mais arrumado que ele, manda ele se arrumar, poxa. Não tem necessidade de você ficar fazendo isso comigo, sabe? Porque eu tava recebendo o governador do estado. E eu entendia que pô, se o cara é governador, me mandaram eu me arrumar em casa, eu vim arrumado. Você é filho de Bolsonaro? Não. Pelo amor de Deus. Rapaz. Não, o Bolsonaro é uma inspiração para todos nós, tanto para adultos como para jovens. Na última vez que ele veio aí, na casa de Magno, sabe quando você senta? Eu sentei assim, de frente com ele, e ele falando, e eu olhando para ele sem falar uma palavra. Aí teve uma hora que todo mundo ficou em silêncio, ele comendo churrasco, ele olhou para mim e falou assim, o Brasil está escasso de liderança. Aí eu falei assim, ô Bolsonaro, mas através de você, através do senhor, foi criando-se novas lideranças. Eu entrei para a política mesmo e comecei a me posicionar depois que o senhor se posicionou em 2018. Então, o senhor é uma esperança. Ele falou assim, mas está precisando ter pressa, porque o Brasil não tem lideranças. Eu falei, mas vai ter. Pode ter certeza que tudo é novo agora para nós. E através de todos os seus posicionamentos, o senhor é uma referência para todos nós. Ô, Léo, você é vereador hoje, né? E a gente está aí na eminência, né? Você tem a sua pré-candidatura lançada, né, à prefeitura. E a gente nota que você é muito polêmico, né? Jeitão Cleitinho, né? De fazer uns vídeos aí na rua e tal. E você tem conquistado o público, sim. Tem conquistado muitos também inimigos. Inclusive, eu comentando com algumas pessoas e tal, tem pessoas que têm até um dossiê contra você para soltar em época de campanha. Como que você está pensando nisso? Não tem medo de repente, chegar para a campanha e ser desqualificado de alguma forma? A família, você tem preocupação com a família? Me fala um pouquinho sobre isso. Com relação à minha família, eu tenho a minha esposa e meus filhos. Eu sou muito inciso nisso. Depois que eu resolvi casar e sair debaixo da proteção dos meus pais, eu tenho a minha família. A minha família hoje é minha esposa, meus filhos e eu. A minha casa é a minha família. É claro que é a minha mãe, meus pais, é tudo que eu tenho nessa vida. Tenho meus familiares, mas são os meus familiares, a minha família dentro da minha casa. E eu conversei com a minha esposa e eu falei com ela, posso ir? Ela falou, pode ir. Estando na sua razão, no seu direito, pode ir. Eu falei, não, tá bom então. Então, antes de qualquer trabalho meu, eu tenho um aval de dentro da minha casa. Então, a minha casa, se um dia acontecer alguma coisa de mal comigo, através da velha política, do político mau, a minha esposa já está ciente de que nós temos um combinado dentro de casa, né? Então, você foi ameaçado, o seu filho foi ameaçado, fomos sua ameaçados. esposa foi ameaçada. E não foi só uma vez, não, foi outras vezes. Não, só que teve um vídeo de um secretário do atual prefeito. Sim. Você jogou.
Sim. Seu filho é o filho o mais novo, de 1 ano o agora. mais novo de 1 ano. É. Cara, eu olhei aquilo como se fosse o meu filho. Não morro de amores pro Léo Camargo. Estou sendo sincero. Uhum. Não morro de amores pro Léo Camargo. Como também não morro de amores pro Assunção. Só que muda, cara, você vê um negócio daquele. Porque eu vejo um prefeito que se diz presbiteriano, que tem uns secretários, que eu acho que é cristão também, e eu vejo você, que é cristão. Eu acho que tá muito louco esse negócio de igreja. O cara é cristão, tá dizendo, rapaz, independente da política, cara, nós somos cristãos. A política vai passar. E eu fico olhando um cara que eu admirava. Eu admirava o Vitor Coelho como pessoa. Admirava no passado. Eu não falo com o Vitor Coelho hoje. Trabalhei na família dele. Aí eu vejo um cara, se um cara daquele chegava para você, eu como Vitor Coelho chegava para você, não sei se ele te pediu, se ligou para você, desculpa, pedia perdão, falou, vou orar com você, que isso não vai acontecer. E não deu nada. Deu alguma coisa nisso? Tem algum processo? Você está vendo? Eu sei que o cara acha que perdeu o cargo. E na verdade, quando aconteceu, isso tudo aconteceu depois que eu fiz uma denúncia de um contrato irregular de 10 Cara, e você filmou aquilo, interessante. Você falou que tá ligando para mim, acho que foi tua esposa que filmou. Você chegou a ver o vídeo? Não. Cara, uma coisa que, assim... O cara é evangélico, falou isso? Não. Ele vai na igreja. O que acontece? Eu descobri nas minhas fiscalizações, olhando diário oficial e acompanhando de perto, porque eu faço com gosto, sabe? Cuidar do dinheiro da população, cuidar do dinheiro público é o meu trabalho. E você sabe que se você ganhar a eleição, vai ter um Léo também que vai fazer a mesma coisa com você. Precisa, cara. Vai ter que te fiscalizar. E precisa. Você está preparado? O vereador, ele foi para isso. Legislar e fiscalizar. Isso, o vereador foi criado para isso. O trabalho de um vereador... Hoje não faz isso. Não, infelizmente não. Não faz, me desculpa, são poucos. E os que fazem são taxados como o vilão. O vilão, né? O extremista, a pessoa ruim. E o que aconteceu? Eu denunciei uma licitação de 10 milhões de reais para fazer tapa-buraco. A empresa foi contratada, mas só que você não via a empresa. Em todo momento que você andava e você via a equipe de tapa-buraco era da prefeitura. Ou seja, a prefeitura contratou a empresa de 10 milhões e quem estava fazendo contratou a empresa e quem estava fazendo era a prefeitura. Ou seja, totalmente irregular. Nós fizemos a denúncia. Quando nós fizemos a denúncia, logo assim deu um baque na gestão. E aí começou a conjecturar dele ser exonerado. Quando estava nesse pensamento dele ser exonerado, o jornal Opinião ES fez uma postagem dizendo que o Wander poderia ser, o secretário Wander Maciel poderia ser exonerado por causa da irregularidade de contratos. Aí eu peguei a matéria, fiz um vídeo da matéria nas minhas costas falando, a nossa denúncia está dando certo porque o secretário possivelmente pode ser exonerado. Moço, aí tá bom, acabei de gravar e soltei na rede. Deu 30 minutos, meu telefone começou a se chamar direto, era o secretário. Me ligou 5 vezes, eu falei, não vou atender não. Quando eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou atender. Só que estava de chamada de WhatsApp, eu falei com a minha esposa, eu falei assim, faz favor, pega o seu telefone. Não tem como eu gravar, né, usar isso como prova. Pega o seu telefone e eu vou atender um telefonema aqui e minha esposa não sabia de nada que estava acontecendo. E você me grava, me filma aqui. Você esperava essa reparação? Não, eu só filmei só de segurança mesmo, mas não sabia que a reação dele seria aquela. Quando ele me ligou, ele falou assim, eu vou jogar o seu filho mais novo na cova dos leões, vou jogar você, a sua esposa, vou acabar com a sua vida. E eu lembrei que ele falou isso uma vez com o vice-prefeito Jonas Nogueira. E eu ouvi ele falar isso com o Jonas. E eu falei assim, rapaz, você não vai conseguir fazer isso comigo. E essa pessoa tem não. esse poder? Tinha esse poder não tem lá nada. dentro? E começou e falou que queria acabar comigo, com a minha família. E tipo assim, eu nem levo a sério, cara, porque não depende dele disso acontecer, sabe? A gente sabe quem tá conosco. Eu sei quem é comigo. O prefeito falou alguma coisa? Ligou para você? Falou nada. Porque aí depois, quando surgiu o assunto,
O prefeito não queria exonerar ele de jeito nenhum. Não vai exonerar, mas só que deu um barulho tão grande que aí juntou a questão das licitações completamente complicadas e aí juntou essa questão, ou seja, a população começou a bater um exemplo. Você talvez não era simpatizante comigo, mas você se revoltou. As pessoas do lado dele se revoltaram. Isso aí. Falaram, rapaz, as pessoas... pessoas que não gostam de mim na política me ligaram e falaram assim, rapaz, eu não gosto de você, mas o que ele falou com você, isso não é coisa de homem. Aí nós entramos na justiça e tá para sair um parecer da justiça agora. Tá rolando aí na justiça, tá rolando. E ele vai ter que se explicar e a gente não vai deixar barato. Vou te falar outra coisa que aconteceu dentro da Câmara Municipal. Cara, aquilo não foi soco, foi um empurrão. Foi um empurrão. Não foi? Foi uma agressão. Foi uma agressão. Foi uma agressão. Quando você tem contato físico. Desde o momento que você vai contato físico. Isso aconteceu com você dentro da Câmara Municipal. Por quê? Por que acontece? Porque o Léo hoje é um tipo do cara que, assim, as pessoas amam e odeiam ao mesmo tempo. Sim, isso aí. Porque teve um podcast, foi um podcast que você participou também? Foi lá, talvez seja esse, né? Lá no que Max tentaram Ladeira. pegar você para... Eles queriam caçar seu mandato. E só que antes você tinha tomado esse empurrão, um soco, cotovelado. Você não foi assim, aquela coisa, mas aconteceu. Sim. Que vale a intenção. Mas no caso aí teve ligação, né? Isso que você... Não teve ligação. Não. Eu tô falando... Claro que uma coisa junto com a outra. Não, no caso, a situação do empurrão e tal... Não, foi antes. Foi bem antes. Foi antes. Porque ele sempre foi combativo, né? Com as coisas. Porque você é PL. Você é do PL, Sim. né? Você é do PL e o prefeito é do centro-esquerda. PSB, não existe centro-esquerda, não é esquerda mesmo. É esquerda? É. Tá. Então, aí acontecia isso com você. E você era também, vamos falar a verdade, não vou entrar no X da questão, fiel escudeiro do Júnior Correia. Sim. O Júnior Correia era para estar aqui hoje sendo entrevistado, pré-candidato a prefeito de Cachoeira. Isso aí. O projeto era esse. O projeto era esse. E aí? O que aconteceu? Júnior Correia sempre teve a vocação. Você acredita? Eu falei nos podcasts passados, eu falei com o Coronel Fabrício, né, que também lançou a pré-candidato, que eu não acredito. Eu, Ademir do Vale, tá? Eu não acredito. Eu, Anderson Kozakiewicz, também não acredito. Acredito que puxaram o tapete dele. Entendeu? Eu não acredito. Você acredita que é a vocação? Eu acredito. Não... houve algumas especulações em questão do partido. O partido puxou o tapete, fez isso. Nunca aconteceu. Você, logo no começo da entrevista, você falou de que quando você estava e lançou esse lance de prefeito, né, o terno, sim. Você falou de... Como é que é? Meu Deus, sombra. Você falou de sombra. Quando vem uma sombra, o cara crescendo... Não, na política é assim, Na política. Tá, o Magno Malta não viu uma sombra no Juninho, não? Não. O que aconteceu? Sempre foi notório... Que você pro Senado, você foi o que coordenou a campanha do Magno Malta aqui. O sul do estado foi eu que coordenei a campanha. Você é amigo do Juninho? Somos amigos. Somos amigos. Pelo menos eu acho. Por que o Juninho não chegou e falou assim, eu tô saindo, o meu candidato é o Léo Camargo? Deixou para o partido O que aconteceu? Olha só, houve-se muitas especulações em que Magno Malta não queria Juninho para candidatura. As especulações. Especulações? O que acontece? Em 2022, na verdade, eu e Juninho, nós tivemos uma aproximação desde 2021, quando nós começamos eu a legislatura. Na Câmara Municipal. O Juninho, a gente votava junto, sempre votou junto, sempre... às vezes tinha alguns projetos que a gente não votava junto, mas 99% a gente votou sempre junto. Porque ele era o meu líder do PL dentro da Câmara. Então eu respeitava muito isso. Em 2022, começou a campanha. Fui convidado pelo senador Magno Malta e a sua equipe para coordenar o sul do estado. E também pelo candidato Manato no PL, e a gente começou a fazer um trabalho. Só que eu amo fazer isso. Ou seja, quando você ama fazer campanha, você admira a pessoa que você está fazendo campanha, você se entrega. Nós rodamos esse sul do estado todinho, todas as cidades.
De manhã eu estava em Cachoeiro, de tarde eu estava em Alegre, de noite eu estava em Vitória e depois eu voltava para Cachoeiro, eu nem dormia direito. E pau quebrava e a gente fez um trabalho muito bom. Tanto é que deu um resultado muito positivo. Um exemplo, aqui em Cachoeiro, nós somos o coordenador. Então nós éramos sozinhos. Eu, Lucas, a gente andava, eu, Lucas e Larissa dentro do carro, só nós três. Né? Tinha uma galera boa. E nós fizemos um trabalho tão bacana aqui em Cachoeiro que nós conseguimos ganhar do governador aqui dentro. O governador, Renato Casagrande, apoiando aquela mulher, a petista, Rose de Freitas. Rose. O Casagrande, a máquina apoiando a Rose de Freitas. E o dinheiro chegando, eles botando dinheiro. E a gente sem nada, só com o dinheiro do salgado no bolso, fazendo campanha para cima e para baixo. E nós conseguimos eleger aqui em Cachoeiro Itapemirim, Magno Malta e Manato com recorde de voto. E a máquina ficou... No primeiro turno, o Manato teve 22 mil votos na frente, né? E no segundo turno, com aquele lance da fotozinha do Bolsonaro, ele teve 17. Eu até brincava assim... dessa vez vai ser 40, em segundo turno vai ser 40. Hein? Aí todo mundo, 40? O que o Léo tá falando? Eu falei, 40 mil votos de diferença. Porque nós tivemos dado 22 mil votos de diferença. Aí nós queríamos dobrar a votação. E tipo assim, Manato teve, acho que mais de 60 mil votos, 62 mil votos aqui em Cachoeiro no segundo turno e diminuiu pouca coisa, deu 17 mil votos de diferença. 17 mil votos de diferença. E mesmo assim, 3 pessoas e mais algumas outras pessoas deu destaque. Aí o que acontece? Magno Malta enxergou Léo Camargo, porque até então a gente não tinha tanta aproximação. Nós viramos amigos. Ele gostou do serviço que a gente fez. Então, eu até falo com o Magno Malta que eu vou mudar o meu nome, não vai ser Léo Camargo mais, vai ser Léo Malta. Aí ele fica rindo, né? A gente entra nessa descontração. De vez em quando ele tá aí, ele me liga, a gente vai lá no projeto, conversa, bate papo. Eu ligo para ele aqui pra gente fazer um podcast. Vou marcar para ele vir aqui. Você já ligo para ele, ele me atende. Então as pessoas começaram a ver. Não me atende mais não depois da eleição. Mesmo. Eu falo, o Magno me atende depois que acabou a eleição. Tem uma galera que não atende. Depois que acabou a eleição, nós criamos um vínculo. E as pessoas começaram a sentir ciúme disso. Aquele ciúme bobo. Né? Então algumas pessoas começaram a deduzir. Você acha que por parte do Juninho rolou esse ciúme? Não sei, não acredito. Acho que o Juninho porque ele chegou a falar que não estava tendo no PL, ele não estava tendo assim. Chegou até a hipótese de mudar de partido. Isso. Preste atenção, deixa eu declarar uma coisa aqui que talvez ninguém sabe. Nunca faltou conversa com Júnior Correia e Magno Malta. Nunca faltou. Tanto é que na semana antes de acontecer, dele soltar a nota, ele tinha conversado com o Magno. Magno foi para os Estados Unidos e falou assim, Magno falou comigo, que Júnior ligou para ele, falando assim, olha, vamos preparar uma feijoada para a gente comer, para a gente conversar e botar organizar, né, o PL de Cachoeiro para a candidatura dele. E Magno disse, eu vou para os Estados Unidos, tinha umas palestras lá, e vou voltar. Quando eu voltar, eu te ligo para a gente sentar e conversar. E nesse meio tempo, nesse período, eu acho que foi entre 1 ou 2 semanas, o Júnior foi e declarou que não estava tendo contato com o Magno. Isso daí é uma coisa que eu posso falar porque eu escutei do próprio Magno, né? E ele até afirmou que tinha chamado o Magno para uma feijoada. Então nunca houve um abandono de conversa. Magno tinha uma palavra e ele falou comigo. Ele falou assim, Léo, o candidato de Cachoeiro é Júnior Correia. Isso foi citado em reuniões, tanto é que esses dias, uns tempos atrás, veio o Jorge, aquele deputado federal, Jorge Seif. Veio aquele outro rapaz, esqueci, 2 deputados famosos aí, bolsonaristas de outros estados, veio e Júnior Correia foi chamado para sentar do lado dos caras. Lá em cima, e Magno apresentou, isso aqui é o nosso pré-candidato a prefeito de Cachoeiro Itapemirim, com todas as letras, nunca Então você acredita que foi um chamado nesse lance que ele foi no retiro de carnaval, não foi? Carnaval, no retiro, porque eu no retiro de carnaval também saí com a minha família. Quando eu cheguei, no meio, eu falei, o que aconteceu? Falou, cara, Cachoeiro virou... O que aconteceu com o Júnior foi inesperado para todos, até a assessoria dele não sabia. Então ele tomou uma decisão própria
né? Depois que ele foi para o retiro, ele tomou... Na verdade, ele soltou a nota antes do retiro. Foi antes de ir para o retiro, se eu não me engano, né? Se eu não tô Eu sei que fazendo confusão. depois do Aí ele carnaval foi que para o eu fui ver. retiro. Aí ele foi para o retiro e decidiu lá em seguir a vida dele para padre. Você conversa com o Eu Júnior? Tem contato com o Júnior? Conversamos assim, não tanto porque ele é muito fechado na dele, mas sempre que tem oportunidade eu vou no gabinete dele, converso com ele, me trata super bem. Eu acredito 100% que Júnior largou tudo para seguir a vida dele na vida religiosa. Mas você acha que ele se precipitou nesse lance de... Porque é o seguinte, Léo, se você parar para analisar, até hoje tem alianças Fechadas, firmadas. para derrubar o Júnior, Entendi. que era a bola da vez. Na verdade, tirando o Júnior Correia, todos os pré-candidatos hoje iriam se unir para derrubar Júnior. E Isso. comigo vai ser a mesma coisa. Não. Né? Eu não acredito que vai mudar essas alianças, não. A aliança é essa. A aliança é essa contra uma pessoa. Tá, porque se você parar para analisar, vamos analisar direitinho. Hoje, eu vou usar uma linguagem aqui, de repente eu posso estar errado. Há males que vêm para bem. Não estou dizendo do lance da candidatura do Júnior, mas você vê o que aconteceu com o Capitão Assunção em Vitória. O Capitão Assunção hoje é o cara a ser derrubado por Pasolini, porque o que aconteceu em Vitória hoje, o Capitão Assunção o cara mudou, só se fizer alguma besteira daqui para frente. Porque é o cara que vai ter que ser derrubado, eles vão ter que trabalhar, é o cara que está em ascensão. Aí você vê lá, quem tá, é do Podemos que o Ramalho estava? Podemos. Ramalho abandonou a primeira suplência. Ramalho abandonou. É isso que eu estou falando. Primeiro suplência de deputado federal. Para quê? Para ser candidato de Vila Velha. Então é um projeto. Cara, se você parar para analisar, olha como que são essas coisas. Júnior vai para o ministério dele, que ele quer ser padre, tal. Beleza. Surge Léo, que é PL também. Então a gente está vendo. Aí tem um Gilvan da Federal, né, que é deputado federal. Tem Magno Malta, que é senador. E Bolsonaro? E aí? Bolsonaro vem para Cachoeiro te abraçar, você sabe? Cara, ele foi no pagode no Magno Malta. Ele não pode vir abraçar você? Não foi lá no Magno Malta comer uma carne, que foi aquela galera toda? Foi lá no sítio dele em Vila Velha. Entendeu? E é uma expectativa muito grande de Bolsonaro. Pagode que eu falo porque Magno Malta tinha o grupo, né? Tempero do Mundo, né? Isso, Tempero do Mundo. Tempero do Mundo. Eu falo porque... não era pagode, não. O tempero, churrasco. Tempero do Mundo, entendeu? É isso que eu tô falando. Ele vem em Cachoeiro para te abraçar? Provavelmente vem sim. Eu tive conversando com o Magno Malta e ele respeita muito Magno Malta. Bolsonaro tem Magno Malta como irmão. E provavelmente Bolsonaro vem em um dia em agenda no Espírito Santo. E o que a gente está fazendo? Fazendo a agenda dele em Vitória e trazendo ele para o sul. Porque assim, vai ser um marco muito grande, não só para Cachoeiro, para o sul do estado receber Bolsonaro, meu parceiro. Se Bolsonaro vier em Cachoeiro, você pode fechar tudo, porque vai parar a cidade. 70% da cidade de Cachoeiro Itapemirim é Bolsonaro, é de direita. Então todo mundo quer ver o cara. Então, se ele vier, ele vindo para Cachoeiro Itapemirim, vai acender no coração da população, porque a população gosta dele. Ama Bolsonaro, sente muito com a saída de Bolsonaro da presidência da República. Então, há essa esperança, há essa ansiedade que ele venha a Cachoeiro, pelo menos passar, para ficar marcado na história de Cachoeiro também, pela primeira vez ter um presidente aqui no nosso município. Ô, Léo, você falou de direita e esquerda, né? Caso o Léo seja eleito, ele vai pegar aí 2 anos de Casagrande. Como que o Léo vai lidar com esse caso for eleito? Léo Camargo, ele é muito conversador, sabe? Existem pessoas falando assim, como nós vamos... Na verdade, os políticos, né? Sim, a população mesmo não fala isso. Como nós vamos eleger uma pessoa que é de direita e quem não conversa com Casagrande? Quem disse que eu não vou conversar com Casagrande? Vou conversar, claro. Ele é governador do estado. Cachoeiro faz parte do estado do Espírito Santo. Ele, eu acho que vai vir para o Senado também. Ele vai ter que conversar com o Cachoeiro. Não digo politicamente. Não, mas ele politicamente ele vai ter que conversar. Politicamente a gente não vai ter acordo, não tem acordo entre a gente. Agora, tratando-se de Estado do Espírito Santo e Cachoeiro Itapemirim, ele vai ter que me ouvir. É porque a gente fala isso porque as cidades são muito dependentes dos estados, né? Sim. Cachoeiro, principalmente, é muito dependente do estado.
do governo do estado. E eu tenho certeza que se ele realmente for um democrata, ele vai me receber e vai atender um anseio de Cachoeiro de Itapemirim, porque Cachoeiro é do Espírito Santo. Ele vai ter, e eu vou lá conversar com ele. No dia 1º, a gente toma posse, né? Se tudo ocorrer bem, se Deus e o povo quiser isso, a gente toma posse. No dia 2, eu estou batendo na porta dele, dizendo: ó, o Cachoeiro de Itapemirim precisa do senhor. Né? E pode ter certeza, qualquer benfeitoria que Casagrande ou qualquer outro governador fizer para Cachoeiro de Itapemirim, faço questão de gravar um vídeo e falar assim: ó, essa garrafa d'água aqui, quem presenteou Cachoeiro de Itapemirim, quem abençoou Cachoeiro de Itapemirim foi o governador. Pronto. Porque você, como cristão, a palavra de Deus diz: dê honra a quem tem honra. Certo? É isso? Você não vê o brilhante trabalho que Tarcísio está fazendo em São Paulo? Até o Lula elogiou o Tarcísio. Poxa, ele abraçou o Tarcísio. Mas, ou seja, São Paulo, para ele, é muito maior do que qualquer anseio político dele. Cachoeiro, para mim, é muito maior do que qualquer anseio político para mim. Né? Antes de eu pensar na minha vida política, eu tenho que pensar na minha cidade. Isso agora até como vereador. Você está conversando com os políticos, por exemplo, nós temos Ferraço, que é uma referência. Fala, Ferraço é o prefeito do século. Sim. Entendeu? Você tem conversado com o Ferraço? Eu falo pro Ferraço, até brinco com ele, que ele tem a certidão de nascimento de Cachoeiro de Itapemirim na mão dele. Tá na mão dele. Ele, ainda que eu acho que a gente consegue mudar isso, mas Ferraço já tem 20 anos que ele não está dentro da política de Cachoeiro, né, como prefeito. Né, passou e deixou o legado e ninguém até hoje tirou o legado dele. E eu quero trabalhar para que as pessoas olhem para Ferraço como construtor da história de Cachoeiro de Itapemirim, mas que Léo Camargo seja uma pessoa que se destaque também, porque todos os outros que passaram depois dele não tem história para contar. Cara, nós temos 8 anos de Castiglione, quero convidar o Castiglione para vir aqui também. Sim, 8 anos de Castiglione e 8 anos de Vitor Coelho agora. Foram 16 anos. Cara, você acha que Cachoeiro sente saudade de Castiglione? Você acha que Cachoeiro vai sentir saudade de Vitor Coelho? Não vai, cara. Vitor hoje tem uma rejeição de quase 60%. Isso quase não se vê na história. Léo, infelizmente, Ferraço não tem mais idade. Sim, 90 anos, dá para 90 anos. Porque seria uma dor de cabeça Ferraço com o vigor que tem, se ele pudesse andar. Verdade. Aí Cachoeiro todo. Porque se você parar para analisar, depois de Ferraço, apostaram no novo. Castiglione era a terceira via. Infelizmente, aconteceu tudo o que aconteceu, caiu na terceira via. Entendeu? Depois veio o Vitor Coelho. Tem méritos do trabalho do irmão dele? Não sei. Não sei o anseio da população se foi por... Não sei. Mas se você parar para analisar, são 2 novos. E você acha que é o mais jovem que tem nessa pré-campanha aí? Tanto é... 30, hein? Eu sou 33 anos. Eu sou o pré-candidato mais novo daqui de Cachoeiro de Itapemirim entre todos os outros pré-candidatos. Se me for permitido ser eleito, eu vou ser o prefeito mais novo da história de Cachoeiro. Com 33 anos, porque eu faço 34 em dezembro, depois da eleição. Então, a gente está aí até para fazer história, né, com isso. Eu gostaria de pontuar uma coisa aqui, com relação ao trabalho que a gente vê, né? Eu te acompanho no Instagram, né? E você faz algumas críticas a obras e tal, e pá... É o que todo mundo vê aí, né? Até a galera que tá aqui te acompanhando vê essa situação. Só que a gente, por um outro lado, a gente tem uma situação de licitação, de empresas e tal, né? Cara, como que você vai fazer para ser diferente disso? Porque uma empresa, quando ela ganha uma licitação, é ali ponto e acabou. Porque a lei de licitação hoje, ela é uma lei, né, ultrapassada. Como que você vai lidar com isso? Eu preciso ser justo, certo? Se tem um prazo que a empresa fala assim, eu tenho um prazo de 1 ano para fazer essa obra, por favor, nós vamos cobrar esse prazo de 1 ano. Tudo o que acontece em Cachoeiro hoje é proposital, tá? Não adianta vir me falar que acontece empecilhos ou algumas coisas, não. É tudo proposital. Toda obra
que você começa e você não termina no prazo, é pedido uma prorrogação de tempo, né? Vai e pede mais uma prorrogação. Com essa prorrogação de tempo, vem mais dinheiro. Nós temos um exemplo clássico hoje que é essa macrodrenagem. Uma obra que aparentemente era o sonho de todo cachoeirense. Pessoas que não moram na Etelvina Vivaco era louco para ver aquela obra ficar pronta, porque toda vez que chovia, aquele problema ali, as pessoas que estavam ali, que às vezes não tinham condição financeira boa, perdia tudo. Comerciantes não tinha vontade de investir na Etelvina Vivaco. Então aquilo dali certamente é o sonho de todo cachoeirense, até quem não mora ali. Só que esse sonho começou a se tornar um pesadelo. Eu tenho um sentimento comigo, tá? Um sentimento comigo. Por quê? Hoje todas as obras que acontecem em Cachoeiro, para mim, não é para melhoria de alguma coisa, é pelo retorno financeiro. Um exemplo, essa obra começou com aproximadamente 60 milhões de reais. Ela vai passar de 100 milhões de reais. Você acha que isso é uma coincidência? E esse empréstimo aí é 250, é em dólar, né? 50 milhões de dólares. Aí você já dá uns 250 milhões? Isso é outra loucura. Tá, eu não entendo, falta o quê? Nós estamos entrando em abril. Entrando em abril. Falta 9 meses. Cara, 9 meses e meio para acabar o ano. E quem vai pagar essa conta? Olha que loucura. Não, não, me dá só um parênteses. Ó, tem aquela obra no Perim ali. Sim. Terminou aquela obra? Ali é um obstáculo. Não, tudo bem, mas terminou aquela obra? Não. Cara, tá longe de terminar. Tá longe de terminar. E vê se tem alguém trabalhando lá hoje. Não tem, cara. Não tem. É um transtorno. É um caos aqui em Cachoeira. Aí tem essa obra nova aí do Nova Brasília, que pegou aquilo tudo, que não adianta. A chuva não tá ajudando, meu amigo. Não, a gente compreende essa questão toda, mas vai ter como regular, saber sobre essas empresas e tal? Ou você acha que as empresas que estão aí, elas estão ganhando licitação de forma ilícita? Tipo, estão ganhando para ter um partilhar de bens. Cara, é muito estranho quando você vê 2, 3 empresas ganhando, só elas ganhando licitações aqui em Cachoeiro de Itapemirim. É claro que eu não posso chegar e te afirmar que eles estão num complô fazendo tudo entre eles, né? Nós já fizemos denúncias de que pessoas da família do procurador estão ganhando licitação aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Entende? Nós já temos denúncias essas, já fizemos denúncias ao Ministério Público e a gente não vai condenar ninguém, mas a gente já fez a denúncia do Ministério Público esperando o parecer do Ministério Público. Então, eu não o Ministério Público já deu algum parecer vocês de alguma coisa? Não. De alguma coisa, pelo menos, porque eu sinto que parece que vocês a gente vai no Ministério Público, vai jogar no Ministério Público, não deu parecer de nada. Nada. E esse empréstimo, no caso, vamos falar, já que você já não tem como, se não deu parecer de nada, cara, não vai dar agora, faltando 9 meses para a eleição. Pois é. E como que é esse lance desse empréstimo aí de 50 milhões de dólares? Volto a dizer, eles não são inconsequentes, não. A Câmara, você acha que vai passar? Eles fazem tudo de consciência perfeita. O que acontece? O que dá na cabeça de um gestor pensar que ele pode pegar 50 milhões de dólares, que dá um montante de aproximadamente 250 milhões de reais, para fazer obras faltando 9 meses para acabar o seu mandato? Qual é o sentimento? Qual é a logística disso? Não tem logística. Não tem lógica um negócio desse. É claro que a nossa cabeça, a gente não pode falar tudo o que a gente pensa, mas tem muita coisa errada nisso. Muita coisa errada. O cara quer pegar 250 milhões de reais para os próximos prefeitos pagarem. Ele vai ter acesso a aproximadamente 2 parcelas desse empréstimo, que vai dar um montante de quase 100 milhões de reais. 100 milhões de reais te deixaria rico hoje? Rapaz, eu estou tentando arrumar 10 mil, tá difícil. 100 milhões eu estaria... Pois é, entendeu? Cara, é coisas milionárias. E tem gente que aplaude isso. Não tem que pegar mesmo. Tá, mas olha só, escuta. Fizeram um projeto. Fizeram um projeto e lançaram para a Câmara aprovar. E aonde eu quero chegar? Os vereadores da base estão questionando. Os vereadores que são aliados do prefeito estão questionando. Porque no projeto só está lá pedindo assim. Só faltou ele falar assim, amigos, eu preciso de 50 milhões de dólares, aprova aí.
Mas não sabe, não fala para onde vai. Não fala para onde vai, como vai ser gasto, não fala em que projeto. Aí, olha a esperteza deles. Eles vão fazer um projeto cru, com 2 folhas, 2 papelzinhos, e joga para a Câmara aprovar. Aí, foi protocolado na Câmara. Logo depois, ele foi e fez uma convocação da mídia. Sim, da imprensa. Uma imprensa. Chamou a imprensa para dar uma coletiva. Aí na coletiva, meu parceiro, no slide, estava lindo demais Cachoeiro. Botaram o centro da cidade, botaram a Ilha da Luz, que está há 8 anos parada, todo o mandato dele está lá estraçalhada. Botaram tudo lindo. No slide está lindo, mas no projeto de lei não tem nada disso. E quem garante que ele vai cumprir? Porque no projeto de lei ele vai ter que cumprir. Quem garante que ele vai cumprir aquela coisa bonitinha que ele publicou? No projeto de lei não tem? Não tem nada. Não vai cumprir nada. Meu parceiro. Se não está no projeto de lei, amigo, não tem. E o que os vereadores lá, hoje no caso, você tem os bastidores, você conversa, eles, você acha que vai votar isso daí? Eu acho que a consciência de todos os vereadores ali... Desculpa. Votaria não. Desculpa. A consciência... Me desculpa, cara. Eu sei que eu nunca mais eu posso entrar na Câmara Municipal. Não acredito. Não acredito. Me desculpe, mas eu não acredito. Eu acredito que eles vão votar a favor e esse dinheiro vai para ele. Eu acredito que a consciência de todos os vereadores... Eu acredito, escuta. Eu acredito que a consciência de todos os vereadores ali é não votar porque todos sabem que é um absurdo. Todos sabem. Só que é um jogo político, né? E os vereadores hoje que estão lá têm muito que perder para o prefeito. E eles são vingativos. Hoje, vocês conhecem a política de Cachoeiro. É notório que 90% dos vereadores lá têm os seus cargos indicados dentro da prefeitura. Isso não é segredo de ninguém. Todos sabem. Esposa dentro de cargos, filhos... Posso falar uma coisa? Eu não vou falar o nome. Desculpa. Eu peguei um currículo da minha esposa e coloquei como... tipo faxineira. O cara perguntou, é a esposa do Ademir do Vale? Nem como faxineira. É o jogo político. Agora é recente. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Só que, quantos renovaram da eleição passada de vereador para essa? Eu acho que foi 10 vereadores. 10 vereadores. Quantos vereadores tem em Cachoeiro? 19. Mais da metade, né? Pois é. Aí, olha que loucura. O prefeito vai e joga um projeto de lei complexo desse para os vereadores votarem. Aí, qual é a dica, qual é a direção que o prefeito fez? Botou uma prova na mão dos vereadores que é até aliado deles e falaram, é como se que o prefeito estivesse falando assim, vereadores, bota as costas aí, toma pancada que eu vou me livrar para cá. E os vereadores, será que os vereadores vão apanhar por causa do prefeito? Porque todos aqueles que votarem a favor de um projeto desse, 99% de chance de não se reeleger é muito grande. E todos ali querem reeleição. Com certeza. Então é loucura qualquer vereador que votar a favor de um projeto desse que vai endividar a cidade de Cachoeiro do Itapemirim, que vai massacrar qualquer prefeito que vir. Isso pode complicar a saúde, a educação, a segurança das próximas gestões que vão vir. Qualquer vereador vai querer votar a favor disso? Se eu fosse o presidente da Câmara, nem para votar, eu botava. Se o presidente Braz Agoto for um pouco mais incisivo, se ele falar assim, esse projeto nem botar para votar, eu vou colocar para votar. Porque é loucura. É loucura. E quem votar a favor... Mas tanta loucura aconteceu em Cachoeiro que eu vi na Câmara Municipal. Caso de cimento, caso de não sei o quê. Tanta coisa que a loucura passou. Infelizmente, as pessoas têm memória curta, sabe? A gente tem batalhado bastante aí, não vendi o meu mandato de vereador. Algumas pessoas até falam que fulano não representou da forma que tinha que representar, mas chega na hora da eleição, vota no cara ainda. Porque às vezes troca uma lâmpada para ela. Dá um chute aí, tem quantos vereadores que votam contra esse 250 milhões? Cara, aí você tá me apertando. Porque, tipo assim, eu acho que, na lógica... Cada um tem um preço. Se chegar perto do seu, se você corre, você se vende? Já chegaram perto de mim pra me comprar, né? Você correu? Eu corri. Qualquer dinheiro não compensa um bom sono. Eu não tenho coragem de me vender
por dinheiro nenhum. E eu acredito que que os vereadores hoje, botando em pauta também, que estamos à véspera da eleição, né? Eles têm consciência que se eles votarem a favor daquilo, eles podem perder o mandato deles por causa de uma pessoa. Na por última causa de um você falou prefeito. foram 10, renovação de 10, Foi. cara. Eu acho coisa. que todos os vereadores que votarem a favor, todos perdem a eleição. Eu acho que é até justo a população Ô, Léo, cobrar isso. ok, a gente tá falando muita polêmica aqui, né? A gente não tá debatendo Cachoeiro. O Léo, de alguma forma, ele foi pego de surpresa, né? Assim, talvez tinha lá o sonho, mas de repente não é pra agora. Você tem um projeto pra Cachoeiro? Sim. Desde quando esboçou esse sentimento no meu coração de ser prefeito de Cachoeira, ainda em 2016. 16, né? 16, Ele botou quando terno, eu fui, falou que ele... quando eu fui candidato em 17, eu fiz a publicação que deu um problema. Eu sempre fui me preparando. Tanto é que em 2017 foi proposital mesmo eu ir para a prefeitura, porque eu não precisava, tinha a minha empresa, um pet shop, eu cuidava da minha empresa, e eu indo para a prefeitura eu sabia que eu ia perder muito, porque eu ia ter que deixar a empresa na mão de outra pessoa. Então foi proposital. A partir daquele momento, eu me empenhei muito em aprender como funciona a máquina pública. Eu aprendi muito como fazer a engrenagem da prefeitura girar. E os meus pensamentos que eu tenho hoje, eu vejo totalmente errado o que acontece atualmente. Sabe? Enxugar a máquina pública, hoje o maior gargalo que a prefeitura tem é servidor público. Temos aproximadamente 7.000 funcionários na prefeitura, 2.500 efetivos e mais 4.500 contratados. Para que esses 4.500 são contratados? Massa de manobra política. Você tem medo de perder o voto desses 4.500? Não tenho. Não tenho. Não tenho. Muitos prefeitos que falaram que iriam fazer esse tipo de coisa deram um cortezinho no início e depois voltaram com tudo de novo. Porque vivem a velha política. Uma nova política. Você acha que Léo Camargo não vai viver essa velha política? Eu faço uma promessa para vocês aqui que fique gravado. O dia que eu vivi uma velha política, vocês podem ir para a porta da prefeitura, estender faixa e mostrar para a população que eu estou mentindo. Nós vamos fazer uma coisa totalmente diferente e que o nosso nome vai ficar marcado na história de Cachoeira de Itapemirim, se for nos dado a oportunidade, né? Lá na frente. Então você acha que Cachoeiro ainda pode voltar a ser pujante na época que era o Ferraço, né? Sim. Todos os entrevistados que a gente teve até aqui, até o momento, né, reverenciam o Ferraço como um cara que trouxe prosperidade para Cachoeiro. Volto a dizer, Ferraço é o principal personagem político de Cachoeiro até hoje. Com 90 anos de idade, após 20 anos sair da prefeitura, é deputado estadual, nunca perdeu um mandato. Nunca perdeu um mandato. Ele perdeu a eleição, mas ele tinha um mandato de deputado. Com certeza. Nunca perdeu. Cara, esse cara tem que ser ovacionado, tem que botar uma estátua dele lá no centro da cidade e fazer com que os nossos filhos escutem essa história. Né? Ferraço precisa ser lembrado para sempre em Cachoeira de Itapemirim. Mas chegou a hora de nós fazermos a nossa história. Até quando nós vamos depender da história de Ferraço? Certo? Eu acho que até ele quer isso. Você tem idade para isso. Você tem 33 anos. Isso. Né? Nós no Plano 7, nós tentamos trazer o Ferraço aqui. Acredito que até o Ferraço tem esse anseio. A gente vai ter que ir até ele. A gente vai ter que ir até Ferraço. Já viu esse mal mesmo? Vai à montanha, a montanha vai ter mal mesmo. E ele gosta de conversar. Ele é um espetáculo. Eu estive conversando com ele, ele gosta de contar a história todinha. Me contou uma história de um cigano que chegou aí para tomar um negócio aí, o cara era matador, e ele fez amizade com o cara, e ele enfrentou o cara e o cara virou amigo dele porque nunca ninguém tinha enfrentado o cara. Eu conheço um cara que ele era petista, aquele julgado, esquerdista mesmo, não tem uns caras que são gente boa lá, mas tem uns caras que... Ele era esse tipo de cara, né, que jogava tomate na porta da casa dele. Aí o de Ferraço, cara, nem aí pra ele, e começou a trazer ele pra dentro. Rapaz, daqui a pouco se tornou amigo do cara. É a boa política, cara. O cara... É a boa política. Eu sinto falta disso em Cachoeiro. Eu acho que Cachoeiro tem tudo para crescer. Eu estive estudando um pouco da história de Cachoeiro, e Cachoeiro antigamente era para ser a capital
do estado do Espírito Santo. Estava tudo certo para ser a capital do Espírito Santo. Mas diz que com uma acessibilidade de portos, que na época, né, usava-se ainda muito um dos principais, ainda é até hoje, era o meio de navio, essas coisas assim, e Vitória se tornou a capital do estado do Espírito Santo. Mas Cachoeiro era a cidade mais influente que tinha em todo o estado e também era lembrada no Brasil. Tanto é que nós temos hoje ainda personagens da cultura. Acho que a 8ª hidrelétrica foi a primeira cidade foi a primeira do Espírito Santo a ter luz elétrica. Diz que, não sei se foi no primeiro, segundo. Isso aí, foi a primeira luz elétrica do Espírito Santo. E acho que cara, e a gente tem Newton país. Braga, Rubem Braga, nós temos personagens, temos Roberto Carlos, hoje uma pessoa que eu sempre gosto até de dizer, às vezes até algumas pessoas mais antigas ficam com raiva de mim, que eu falo que Cachoeira é terra de Anderson Freire, né? Roberto Carlos fez a história dele e pocou fora de Cachoeira, Itapemirim, só vem fazer show aqui e pegar um pouquinho de dinheiro e levar embora. Mas Anderson Freire hoje, eu estava passando ali em frente ao Aloysio, do restaurante Aloysio, na rodovia do Valão, eu vi o Anderson Freire lá fazendo a caminhada dele no sol quente, ou seja, o cara é da terra, o cara é daqui, então falo para onde eu passo, e as pessoas falam assim, você é de Cachoeiro, terra de Roberto Carlos. Eu falei, terra de Roberto Carlos já foi, agora é de Anderson Freire. Eu faço de ovação. Ele só não vem no plano certo porque eu estou aqui, que ele não quer ser entrevistado. Quem? O Anderson? E se ele vem aqui, ele vai contar a história de quando ele tomava banho na bacia da avó da minha esposa, lá em Monte Alegre. Monte Alegre. Léo, a gente está falando, vamos falar um pouquinho, cara, Ilha da Luz. Abandonado, é ridículo, né? Aquilo dali. Não, tô falando aquele trevo ali. O trevo da ilha. Não tem como, na hora de pico ali não tem aquele como. Trevo ali sentido, tem como. Aquilo ali e tem... também aquele trevo ali em frente ao posto de gasolina ali, próxima, porque tem 2 trevos, né? Ali da ponte mesmo. Cara, ninguém resolve isso não tem nada para isso não. Eu lembro que o Ferraço tentou fazer uma ponte no Valão, não sei que deu errado lá, mas que o pessoal... Até hoje todo mundo comenta dessa ponte. E não é difícil resolver essa ponte, é só ter boa vontade para fazer. Todo mundo acredita que fazendo aquela ponte vai diminuir o fluxo entre 50% a 60% do trevo da Ilha da Luz. Cara, se vai resolver um problema, que em Cachoeira é um caos, o trânsito de Cachoeira é um caos, se vai resolver um problema, vai gastar um dinheirinho? Vai. Diz que custa mais ou menos 30 e poucos milhões de reais. Falar 35. 35 milhões não é nada. Não é nada, mediante a força que o Estado tem e que agora o poder aquisitivo que a Prefeitura tem de arrecadação depois desse IPTU louco que eles fizeram aí, 33 milhões, só de investimento ano passado do governo do Estado foi 500 milhões. O que é 33 milhões do governo do Estado para mandar para fazer uma ponte para resolver o sistema de trânsito? No geral, o povo está desistindo de Cachoeiro, né? Tá. Aqui tinha uma população de 210 mil habitantes, né? Saíram 3 ou 5 agora, não sei. Eu acho que está 185. Estão saindo. A média. Estão saindo, cara. Cachoeira é taxado como cidade do interior, certo? Os primos ricos de Vitória, eles falam que Cachoeiro é a cidade de interior. Até quando vai ser capital secreta? Até quando vai ser bem pequeno Cachoeiro? Se você falar comigo que Cachoeira é cidade de interior, eu vou brigar com você. Ainda que no papel, visivelmente seja, eu não consigo aceitar que Cachoeiro, sendo a 5ª maior cidade do Espírito Santo, seja taxada como cidade do interior. É taxada como cidade do interior por conta dos atuais políticos. Infelizmente, é a atual política de 16 anos atrás que envelheceu a cidade de Cachoeira do Itapemirim. Tá voltando, cara. Quem encolheu tá voltando para onde? Tá voltando, o pessoal tá voltando. 16 anos atrás tá voltando. Tá indo embora, né? Não, os candidatos estão aí. Agora o povo vai saber, cara. É isso aí. Isso é isso que eu tô falando. Então, rapaz, eu tô falando isso porque, cara, eu fui fazer um trabalho junto com o Elviro no sábado em Marataízes, cara. Eu não tenho costume de ir a Marataízes, não, rapaz. Eu me assustei, eu tinha 10 anos que eu não ia a Marataízes. Caraca, filho. Cresceu. A cidade cresceu. Falei, ficou bonita. Cadê Cachoeira? Como é que pode, cara? Né, cara? Não tinha 10 anos que eu não ia. Eu fui fazer um trabalho lá também.
Eu falei, isso aqui é Marataízes, cara. Prédio, casa aí, não sei o que. Caraca, Aí meu. você tira por Cachoeiro. Realmente, cara, eu sei que você não gosta que fala, como eu também. Nós somos barristas. Eu não sei quem nasce Cachoeiro é muito barrista. Acho que a gente enterra um umbigo aqui e vai ficar aqui. Mas, cara, eu tenho Lucas, Matheus, Raoni. Eu tenho uns 4 sobrinhos que já estão na capital. Tio, não dá. Não dá. Não dá. E é facilitado, né? Igual nós mesmo aqui. A gente tem uma extensão nossa lá em Vitória lá pra fazer uns podcasts lá. Cara, lá é tudo muito mais fácil, velho. Olha, Cachoeiro encolheu e possivelmente pode encolher mais um pouco, se não mudar o sistema de pensar em Cachoeiro através dos políticos. Hoje, a gente vê políticos instaurados dentro da nossa cidade que, ao invés de pensar no progresso da cidade, pensam em si próprio. Certo? Trouxeram uma gangue, um grupo de Vitória, uma colônia de Vitória, e instauraram aqui dentro. E isso não traz... Que benefício trouxe para Cachoeiro? Nenhum, só tirou de Cachoeiro. Mas o Magno Malta não vai trazer ninguém pra cá quando você... Magno Malta nunca se intrometeu em aspecto político aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Nunca falou assim, vou levar fulano, vou levar ciclano. E se um dia ele falar assim, eu preciso de fulano lá, que venha para cá sem roubar, que não tem o pensamento de roubar a cidade. Mas tem essa conversa? Não, nunca teve. Nem o deputado... eu quero umas 5 secretarias. Não existe. Porque de alguma forma é ele que vai fazer a campanha junto com você. Magno Malta, quando nós ganhamos para vereador, nós fomos lá, o vereador Léo Camargo, o vereador Júnior Correia e o vereador Marcelo. Nós fomos na casa de Magno Malta agradecer a oportunidade que ele deu de nós entrarmos no PL e ganhar a eleição no PL. Sabe o que ele falou com a gente? Ele falou assim, eu não quero me envolver no mandato de vocês. O mandato é de vocês. Nunca pediram vaga de emprego no meu gabinete. Magno nunca pediu, bota fulano que é meu amigo, bota ciclano, nunca. Sempre falou assim, só não queremos que surjam esse nome, PL. O resto, o mandato é de vocês. Tá, hoje falando de direito, foi até interessante. Tem muitas pessoas que têm medo assim, é muito radical. A direita é muito radical. O que seria esse radical que essas pessoas falam? Porque eu nunca vi tanta coisa falar da direita. Você é a favor do aborto? Sou contra. Você é a favor dessa ideologia que está tendo aí? Sou contra. Isso é ser radical? Não, é porque eles são radicais demais. E quando você vai conversar com uma pessoa que é esquerdista notória, ela não vai querer conversar. Ela vai querer te convencer e abrir a sua cabeça e botar ali dentro. Ou seja, às vezes, de tanto você ver o pensamento da pessoa que você não concorda com aquilo dali, você acaba falando de um tom mais alto. Porque, ficar para nós, não vai com um buquê de flor entrar para a política não, porque você vai ser massacrado, porque lá não tem ninguém para te amar. Na política só tem gente para arrebentar com você. E se você entra no peito, no coração, meu amorzinho, vem cá que eu vou fazer um carinho com você, eles vão te pegar. E se você baixar a cabeça, eles vão arrebentar com você. Algumas pessoas dizem que eu sou radical demais. Mas quando eu chego numa escola e vejo um monte de criança gritando que está com calor, que tá passando mal dentro, eu fico nervoso. A gente acaba falando de um tom mais agressivo, porque não tem como conversar com um político num tom agradável, eles não querem conversa. Eu tive uma experiência meio que desagradável com relação a... Eu até passei até por um amigo vereador, e ele até foi atrás dessa questão. Cara, o meu menino, 5 anos de idade, né, estudando numa escola aqui do município, né, e ele chegou em casa, um dever de casa, para ele escrever, falar sobre... questão dos negros, né? E, cara, tava ali como referência Marielle Franco. Falei, cara, meu menino, no pré, irmão. Primeiro que no pré não tem que ensinar de política pra ninguém. Agora, o que mais me deixou chateado por ser Marielle Franco, que não é referência pra ninguém, cara. Hoje Marielle tá sendo usado como um amuleto da esquerda. Tudo que vai fazer, colocaram a irmã dela para ser ministra. Que eu nem sei de que ela é ministra.
Aí vai ver, ela tem competência para ser ministra? Não tem. Só botaram porque era irmã da Marielle. Então eles usam a Marielle hoje, que infelizmente faleceu, brutalmente, mataram ela. A gente é totalmente contra essas covardias. Os caras foram covardes com ela. Cara. Mas hoje eles pegam Marielle e usam como um amuleto. Uma massa de manobra para atingir os objetivos deles politicamente. Sim. Cara, isso é loucura. Isso é loucura. É aquilo que você falou. Pô, menino de 5 anos, pergunta ao seu filho se ele já teve referência de Marielle. Ele não sabe nem quem é Marielle. Nem sabe. Agora, se ele olhar os livros de histórias, eles vão ver várias referências, até mesmo de negros, né? Não, nós temos longe não, que morreu agora, Pelé. Nós temos referência dentro da nossa cidade. Uma mulher que eu amo demais, Maria Laurinda, ali de Monte Alegre. Sabe? Sim. Tem as convicções, os pensamentos dela, a religião dela, mas eu amo aquela mulher. Maria Laurinda é uma referência de passar dificuldade onde ela morava. E ela está lá até hoje. Certo? Aí vai falar de Marielle que... Se você perguntar para mim quem foi Marielle, eu não sei te falar referente de Marielle. Eu sou político, só sei que ela era vereadora e mataram ela. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Léo, esquece Marielle, esquece o Rio de Janeiro, olha para aquela filmadora ali, ó, tá ali, ó, filmando você e fala pro povo de Cachoeira de Itapemirim. Então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na entrevista aqui com os nossos amigos do Plano 7, agradecer ao meu amigo Kozak, ao meu amigo Ademir, que abriu esse espaço. Sou vereador de Cachoeira de Itapemirim e hoje pré-candidato a prefeito de Cachoeira de Itapemirim. E o nosso anseio é fazer história por onde a gente passar. Nós já estamos fazendo agora história sendo vereador, como um vereador combatente, ficando somente do lado do povo. Não tem interesse de vender o meu mandato em momento algum. Ficar somente cobrando o seu dinheiro. Nós cobramos aonde vai o dinheiro que você paga de imposto, aonde é empregado e como é empregado esse dinheiro. E nós seguiremos fazendo esse trabalho até o final. E nós estaremos aí por muitas vezes. Por isso que eu peço a você que nos acompanhe na rede social para acompanhar o nosso trabalho, as nossas intenções. Nós queremos marcar nosso nome na história de Cachoeira de Itapemirim. E eu sempre carrego uma frase até do nosso amigo saudoso Osmar Rosa, que ele sempre dizia: tudo é por intermédio de Deus e o povo. Muito obrigado. Kozaka, prazer enorme ter você mais uma vez. Prazer. Obrigado. Léo, obrigado aí pela participação. Deus abençoe. E você que está em casa, o que tem que fazer, Kozaka? Olha, curta, compartilhe o Léo aí, né? É isso aí. Se você não quiser compartilhar no Plano 7, mas compartilhe o Léo. Vamos compartilhar, espalhar nossas ideias, porque vocês vão conhecer quem é Léo Camargo, né? Bolsonaro, clica aí. Magno, também, divulga aí. Valeu, galera. Valeu, galera. Pra vocês. Fique com Deus. Tchau.